Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Avançada. E na aula de hoje vamos aprender sobre Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Vamos começar sobre o que é Libras, conhecer melhor Libras, né? Libras, então, ela é uma sigla de Língua Brasileira de Sinais, que o LI é língua, o BRA é brasileira e o S, sinais. Por isso que a gente fala Libras. Não é correto falar Libra sem o S no final, porque senão se trata de outra coisa. A Libras, ela é um conjunto de formas de sinais utilizados para o surdo se comunicar entre eles ou com ouvintes também. Na lei de Libras, começando, ela não é uma língua universal. Eu costumo falar que ela é uma língua regional. Por quê? Não é que cada região fale de uma língua diferente, mas como que se diz pernilongo em algum estado, se diz mosquito no outro. Então, isso é só um exemplo de como que os sinais de Libras, ela difere de estado para estado. Mas, realmente, ela não é uma língua universal. Libras é somente aqui no Brasil. Tem línguas de sinais em outros países, mas elas não são o nome Libras. Elas têm uma outra sigla. O número da lei é 10.436, que reconhece a Libras como a língua oficial em todo o território nacional. A Libras, ela é a segunda língua oficial do Brasil. No primeiro artigo, diz sobre a forma de comunicação e expressão, visual motora e estrutura gramatical própria. Tudo é próprio da Libras. Por exemplo, estrutura gramatical. Eu não posso falar eu vou ir à escola. Para Libras, por exemplo, eu vou à escola. Mas eu já fui ou eu vou ir? Ela não tem uma estrutura gramatical igual ao português, que o português falando numa vez somente, essa frase a gente já entende se a pessoa foi ou se a pessoa não foi. Na Libras isso não é igual. Na Libras ela é somente uma frase. E nisso a gente vai ter que falar se já foi, se não foi, ok? Isso é só um exemplo. No artigo 2, diz que deve ser garantido pelo poder público apoiar o uso e difusão da Libras. Artigo 3. Instituições públicas e empresas devem garantir atendimento e tratamento aos surdos. Deve existir inclusão. Deve garantir uma inclusão, deve garantir um atendimento. Não basta somente contratar, precisa garantir um atendimento para aquele surdo, para aquele deficiente. O artigo 4º. Sistema educacional federal e estadual deve garantir inclusão nos cursos de formação, níveis médio e superior. E no artigo 5º, lei entra em vigor dia 24 de abril de 2002. Ok? Isso é só para a gente ter uma base de como que é, do que se trata essa lei de Libras. O alfabeto. Também a gente fala como datilologia. Ele tem origem francesa. O nosso alfabeto de Libras, ele é muito parecido, ele é praticamente idêntico ao da França. Ok? Alguns sinais também, porque em 1857, um surdo francês, ele desembarcou no Rio de Janeiro, a pedido do próprio Dom Pedro II, né? Trazendo o alfabeto manual e alguns sinais. Esse alfabeto manual se deu origem a Libras. No dia 26 de setembro, foi inaugurada no Brasil a primeira escola de surdos com o nome de Imperial Instituto dos Surdos Mudos do Rio de Janeiro, o atual INES. Então, ele mudou o nome para Instituto Nacional de Educação dos Surdos, porque não se fala surdo mudo, ok? O interesse de Dom Pedro pedir
para esse surdo francês vir para o Brasil trazendo alguns sinais foi porque a filha dele, a princesa Isabel, casou com o conde, que ele era parcialmente surdo, e juntos tiveram um filho que ele nasceu surdo. Ok? E, por último, uma curiosidade. Que em 1880 aconteceu um congresso em Milão, na Itália, com 164 membros, entre o dia 6 e o dia 11 de setembro, onde foi discutido qual que seria o melhor método para a educação dos surdos. E aí, nesse congresso, ficou resolvido que seria a proibição da língua de sinais, seria somente o oral puro. Só que foi somente 163 membros que votaram a favor do oral puro. O único membro que votou contra, ele era surdo, e após ele votar, ele foi expulso do Congresso para ser unânime, né? Então, a partir daí, as crianças tinham as mãos amarradas ao ir para a escola, porque elas não podiam se comunicar por sinais, por gestos, por mímicas. E aí eles amarravam as mãos para a criança conseguir falar. Ela não escutava, mas ela tinha que saber falar, ela tinha que saber entender as outras crianças. Certo? Esse foi um pouquinho da parte da história de Libras e da lei, né? Uma introdução. E aí, bora para a prática. Vamos treinar e alcançar a fluência. Até mais!